Há mais de 100 anos, um mistério sombrio envolve as selvas da América do Sul, atraindo e absorvendo todos que ousam se aproximar dele. No início do século XX, exploradores e aventureiros estavam obcecados por uma ideia: encontrar as grandes cidades perdidas, escondidas na densa vegetação. Não eram apenas os mitos sobre ouro que os interessavam, mas as lendas sobre civilizações altamente desenvolvidas que desapareceram sem deixar vestígios, deixando apenas fragmentos de mapas estranhos e indicações vagas. Contavam que essas cidades foram construídas com uma pedra desconhecida e guardavam a sabedoria dos antigos. Desde que a primeira expedição significativa cruzou as fronteiras de Mato Grosso e desapareceu sem deixar vestígios, começou a contagem regressiva. O mistério do seu desaparecimento permanece sem solução há um século. 100 anos de buscas geraram uma série de enigmas não resolvidos e expedições desaparecidas sem deixar vestígios. Mesmo os grupos mais experientes e preparados desapareciam sem deixar vestígios no Inferno Verde. Cartógrafos militares, pesquisadores, aventureiros, todos eles seguiam o mesmo caminho que levava à cidade inatingível. Cada nova expedição partia com a fé de que seria ela a desvendar o mistério dos antecessores, mas invariavelmente se tornava apenas mais uma linha na lista de vítimas. Os restos das expedições anteriores inspiravam terror. A comunicação era interrompida repentinamente e os acampamentos eram encontrados intactos, abandonados às pressas, mas sem quaisquer sinais de luta ou roubo. Não se tratava apenas de fracassos ou acidentes. O número de desaparecidos em 100 anos ultrapassava qualquer explicação razoável. Os céticos tentavam explicar isso com tribos selvagens ou doenças, mas a precisão dos desaparecimentos indicava algo maior. Diziam que a selva aqui não era apenas perigosa, mas viva e consciente. Ela se vingava daqueles que buscavam o que deveria permanecer em segredo. Os guias locais e as tribos indígenas conhecem esses lugares e seus segredos. Eles se recusam a discutir com estranhos, falando sobre a maldição e o poder que protege as ruínas antigas. Os segredos da Amazônia se tornaram a maior mancha branca no mapa, não para os geógrafos, mas para os pesquisadores da natureza humana. O que acontece com as pessoas quando elas se aproximam demais de seu objetivo? O que é realmente a cidade perdida? Era um depósito de tesouros ou uma armadilha mortal? E por que, 100 anos atrás, uma certa força decidiu que ninguém deveria voltar de lá? A lenda das pessoas desaparecidas ganhou um tom sinistro e não desapareceu. Dezenas de aventureiros desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás apenas rumores vagos e mochilas abandonadas. Em meados do século XX, quando o número de desaparecidos chegou a dezenas, os governos de vários países decidiram intervir. Não se tratava mais de uma simples caça ao tesouro, mas de uma verdadeira tentativa de descobrir as razões dos misteriosos desaparecimentos naquele lugar amaldiçoado. A questão principal não era o que eles encontraram, mas o que os encontrou. Em 1958, foi formada uma grande expedição estatal. Ela foi liderada por um engenheiro militar, um cético que só acreditava em mapas e cálculos. A equipe era composta por geodestas e especialistas em comunicação, mas os aventureiros não foram admitidos na missão. O engenheiro não estava interessado na cidade em si, mas nas razões pelas quais a selva repelia todos que tentavam entrar nela. Ele estava convencido de que havia uma explicação lógica para o que estava acontecendo, fosse um campo magnético incomum ou algum gás desconhecido. No início, a equipe estudou o local a partir de uma vista aérea. Uma névoa espessa e anormal pairava sobre a misteriosa região, que não se dissipava mesmo em dias ensolarados. Ela se assemelhava a um nevoeiro, mas não subia acima das copas das árvores, como se alguma força a mantivesse nesse nível. Essa observação foi o primeiro sinal estranho.
Mas quando os especialistas conseguiram comparar e analisar as fotos antigas e novas, obtidas com grande dificuldade, diante deles apareceu um objeto que mudou para sempre sua visão sobre as cidades perdidas. Nas profundezas da floresta, escondidos sob a vegetação densa e a névoa espessa, foram descobertos enormes padrões regulares. Eram gigantescas figuras geométricas esculpidas no solo com impressionante precisão. Quadrados, círculos perfeitamente uniformes, polígonos com ângulos agudos. Nenhuma força natural poderia criar algo assim. Os padrões se estendiam por uma distância considerável, conectados por linhas retas e canais que desapareciam na densa floresta. Eles não se pareciam com ruínas ou construções comuns. Esses geóglifos são evidências de uma civilização antiga que não construía altas cidades de pedra. Em vez disso, ela criou uma cidade a partir da própria terra, transformando uma enorme área da selva. Esses vestígios revelam a incrível força, inteligência e conhecimento que essa civilização possuía. A civilização que criou os mistérios da Amazônia não desapareceu sem deixar vestígios. Ela parece ter se dissolvido na terra, deixando para trás uma construção gigantesca e misteriosa que talvez ainda funcione. Inspirado por essas descobertas, o engenheiro decidiu ir até a zona. Ele e os 15 membros de sua equipe desembarcaram na margem de um pequeno rio, o mais próximo possível do centro dos padrões. Desde o início, surgiram problemas, como se a própria Terra se opusesse à presença deles. Os rádios, que funcionavam bem pela manhã, agora chiavam e chiavam, como se cobras venenosas tivessem entrado neles, e então se calaram completamente, mergulhando o grupo em um silêncio sufocante. As baterias das câmeras e dos aparelhos, que deveriam funcionar durante 24 horas, descarregavam em poucas horas, como se uma força invisível lhes roubasse a energia. A agulha da bússola se movia freneticamente, como se estivesse possuída. Girava loucamente, parava por um instante e recomeçava seu giro insano, incapaz de apontar para o norte nessa região anômala. Parecia que algo invisível e poderoso, como um choque eletromagnético, afetava a tecnologia, mas a fonte desse efeito permanecia indetectável. A verificação mostrou que o solo e as rochas eram comuns, o que tornava o que estava acontecendo ainda mais misterioso e assustador. A tecnologia não era a melhor solução. Muito pior era o que estava acontecendo com as próprias pessoas. Após 2 dias de viagem, todos os membros da expedição apresentaram sintomas semelhantes a uma forte enxaqueca e desorientação. Surgiu uma dor estranha e incompreensível. Os dentes e as têmporas doíam ao mesmo tempo, como se uma pressão invisível estivesse comprimindo lentamente seus crânios. A equipe, composta por profissionais e militares disciplinados, gradualmente se transformou em um grupo de pessoas nervosas, amarguradas e assustadas que se olhavam com receio. Todos falavam unanimemente sobre um zumbido silencioso, mas penetrante. Ele não vinha de fora, mas de dentro, dos ossos e do coração, como se seus próprios esqueletos tivessem começado a vibrar com alguma frequência sobrenatural. Era um som que não era percebido pelos ouvidos, mas sentido por cada célula do corpo. Esse zumbido incessante e opressivo turva os pensamentos e, à noite, torna o sono impossível. As pessoas se reviravam em suas barracas e o descanso, já curto, era interrompido por pesadelos. Na escuridão, através das aberturas entre as árvores, eles viam sombras se movendo por toda parte, altas, finas e silenciosas. Ao abrir caminho através de matagais particularmente densos, eles se depararam com um acampamento abandonado no 3º dia. Pelas marcas preservadas no equipamento, era possível deduzir que ali haviam vivido os participantes de uma expedição desaparecida ainda na década de 1930.
Várias décadas se passaram, mas o acampamento parecia como se seus habitantes tivessem partido apenas ontem. As barracas estavam intactas. Nas brasas frias da fogueira havia uma panela enegrecida com restos de alguma comida. E em uma corda esticada entre as árvores estavam penduradas roupas surradas, mas ainda resistentes. Não havia sinais de luta, nem indícios de roubo ou saque. A cena era assustadora em sua normalidade, como se as pessoas tivessem se ausentado por um momento e desaparecido sem deixar vestígios. Dentro de uma das barracas, um verdadeiro horror os aguardava. Em cima de uma caixa de madeira que servia de mesa, havia um diário de campo aberto. A capa de couro estava coberta de mofo, mas as páginas ainda mantinham sua forma. Na linha onde seu último dono havia parado, havia algumas palavras rabiscadas com tanta força que a ponta do lápis rasgou o papel em vários lugares. "Estão me chamando, preciso ir, eles estão esperando." O engenheiro, um homem acostumado à praticidade e pouco inclinado ao misticismo, compreendeu tudo naquele momento. Eles não se depararam com uma tempestade magnética ou vapores tóxicos, mas com algo muito mais ameaçador, uma força capaz de manipular pensamentos e desejos. Essa força invisível, com seu chamado silencioso e insistente, fazia as pessoas abandonarem voluntariamente tudo e se dirigirem para as profundezas da selva, de onde nunca mais voltavam. O desaparecimento das pessoas não era acidental, não era resultado de ataques de predadores ou doenças. Elas eram levadas por algo com poder incontestável e não tinham o direito de desobedecer. Era mais assustador do que qualquer animal selvagem. Naquela mesma noite, um dos geodesistas enlouqueceu. Ele começou a rir alto, a arrancar galhos e a afirmar que via uma cidade sob as árvores, brilhando com luzes. Um de seus colegas, assustado, tentou fugir para a floresta, gritando que alguém o chamava. Mal conseguiram segurá-lo e acalmá-lo. O engenheiro, esquecendo todos os cálculos e instrumentos, percebeu que permanecer ali significava correr o risco de se tornar mais uma vítima desaparecida. Ele ordenou a retirada imediata. Eles fugiram daquele lugar, que, como se descobriu, não era uma floresta selvagem, mas uma antiga armadilha em funcionamento. O retorno das pessoas da expedição estatal, com graves distúrbios nervosos, demonstrou que aquele lugar exigia uma abordagem completamente diferente. As anomalias magnéticas, obviamente, não podiam explicar a loucura coletiva e a vontade de se refugiar na selva. O mistério da Amazônia exigia uma explicação diferente, mais profunda. Os cientistas que sobreviveram à expedição começaram a procurar algo que pudesse revelar o mecanismo de influência sobre a mente humana. Nessa época, Jacques Arno, um acústico que estudava a influência das frequências ultrabaixas sobre a psique humana, ganhou destaque. Arno estudou cuidadosamente os relatos dos sobreviventes e as anotações feitas pelos engenheiros na zona de risco elevado. Sabe-se que o ouvido humano não percebe sons abaixo de 20 Hz, mas todo o corpo os sente. Foi isso que levou ao surgimento da teoria do infrassom. Arno sugeriu que os gigantescos padrões no solo não eram uma cidade, mas sim um enorme instrumento sonoro. Os fossos e canais funcionavam como ressonadores, captando o ruído do vento, da água e do calor da terra e transformando-o num zumbido potente, mas inaudível. No centro dessa vibração, ela se intensificava e afetava diretamente o cérebro. Essa teoria explicava quase todos os fenômenos. O infrassom, em determinadas frequências, causava forte ansiedade, medo inexplicável, tontura, náusea e, o mais importante, alucinações auditivas. Um zumbido assustador que penetrava nos ossos, falhas no funcionamento de aparelhos que podiam ressoar com as ondas e, por fim, um desejo insano de fugir para a floresta. Tudo isso
Na opinião dos cientistas, era resultado de um poderoso fenômeno acústico que causava pânico nas pessoas e as levava a abandonar o acampamento. Mas logo surgiu o lado místico dessa teoria. Se os antigos índios construíram tal mecanismo, para quê? Os arqueólogos sugeriram que a cidade foi criada como uma armadilha ou filtro. Talvez servisse para proteger ou ocultar algum conhecimento inacessível aos não preparados. Mas as lendas indígenas que os pesquisadores coletaram aos poucos eram muito mais assustadoras. Elas falavam sobre a cidade que nunca dorme, sobre o templo que se alimenta. As lendas das tribos locais que habitaram essas terras ao longo dos séculos dizem que os criadores dos padrões gigantes não desapareceram, mas se transformaram, tornando-se parte integrante do templo. Segundo suas tradições, o zumbido que emana do templo não é apenas uma vibração, mas a respiração da cidade adormecida. É claro que esses mitos não se prestam a uma análise científica, mas refletem vividamente a profundidade do medo e da reverência que esses lugares inspiram. Aproximadamente a cada algumas décadas, quando a natureza era favorável, a cidade despertava, intensificando seu chamado. Nesses períodos, que coincidiam com o aparecimento de uma névoa misteriosa sobre a selva, ocorriam os desaparecimentos mais massivos de pessoas. De acordo com essa versão assustadora, os desaparecidos não morreram, mas foram privados da capacidade de se mover, tornando-se parte integrante do mistério que protege as ruínas antigas. Essa hipótese sombria afirma que os desaparecidos não morreram da maneira usual. Eles podiam entrar em um estado semelhante a um profundo estupor catatônico. Sua consciência se desligava e seus corpos, mantidos por campos incomuns, permaneciam na selva como guardiões imóveis e silenciosos do segredo. Eles conseguiram encontrar a cidade perdida, mas pagaram por isso com sua própria identidade. Nos anos 70, uma expedição privada foi organizada para testar a teoria de Arno. A expedição tinha à sua disposição microfones especiais, destinados a gravar o infrassom antes que ele, supostamente, destruísse a psique dos pesquisadores. Os cientistas esperavam que os dados científicos obtidos dissipassem o misticismo que envolvia esse tema. No entanto, ao retornarem, descobriram que o mistério só se agravara. A fita preservada continha vibrações ultrabaixas, quase imperceptíveis. Não era um ruído caótico, mas sim um zumbido rítmico, como se fosse musical, que lembrava um canto infinitamente grave. O caráter rítmico, e não caótico, do zumbido levou alguns cientistas a supor que o antigo mecanismo poderia ser mais complexo do que uma simples fonte de ruído. Surgiram hipóteses de que tais vibrações poderiam, teoricamente, conter um padrão estruturado, capaz de afetar o subconsciente. Essa ideia se tornou orientadora para todos aqueles que tentavam penetrar nos segredos da Amazônia. Para alguns pesquisadores, essa história adquiriu um significado completamente diferente. Nela, eles já não veem apenas o mistério dos desaparecidos, mas sim algo como um organismo vivo que desperta a cada algumas décadas e atrai para si aqueles que perturbam sua paz. Após as gravações chocantes dos acústicos, o mundo científico se dividiu em dois campos. Os físicos afirmavam que se tratava de um fenômeno natural, mas os etnógrafos e historiadores apresentaram uma hipótese mais assustadora. Na opinião deles, a cidade perdida não é apenas ruínas, mas um templo eterno, erguido para a realização de certos rituais ou para ocultar um antigo segredo. E as pessoas desaparecidas, segundo eles, não morreram, mas se tornaram parte integrante desse templo. Depois de estudar imagens de satélite, os cientistas concluíram que todos os geóglifos gigantes levam a um único ponto central.
Em torno dele não havia uma parede de pedra, mas um alto monte de terra perfeitamente plano, como se tivesse sido construído para esconder o conteúdo. Analisando as sombras em fotos aéreas antigas, um dos participantes da pesquisa sugeriu que debaixo da terra, no centro desse monte, poderia haver uma estrutura de tamanho impressionante, como uma pirâmide enorme ou um complexo de templos, totalmente coberto pela selva. A ideia de que as pessoas se tornam parte da cidade ganhou um novo desenvolvimento. Se o infrassom os levava para a selva, o que os esperava quando chegavam ao seu destino? Os etnógrafos estudaram as antigas lendas das tribos locais, que contavam sobre um lugar no centro do mundo onde o tempo fluía de maneira diferente. Esse lugar, segundo eles, era capaz de fazer as pessoas ficarem paralisadas ou se transformarem em pedra. E essas lendas não eram metáforas. Com base nas lendas e nas informações sobre o efeito psíquico, surgiu a hipótese da existência de guardiões eternos. Ao chegarem ao poder do chamado e alcançarem o centro, as pessoas não abandonavam este mundo. Elas entravam em uma zona onde o poderoso infrassom parava seus processos vitais, ou pelo menos sua consciência. Entrando em estado catatônico, eles perdiam a capacidade de se mover e falar. Assim, a cidade perdida ganhou sua guarnição eterna. Essas pessoas não estavam mortas, elas estavam preservadas. Para testar essa hipótese, foi organizada uma nova missão, estritamente secreta, equipada com os mais modernos georradares. A tarefa era clara: escanear o ponto central e descobrir o que havia sob a terra. Como previsto, o equipamento começou a falhar quando a equipe chegou ao monte. Dores de cabeça e um medo inexplicável tomaram conta das pessoas novamente. Apesar disso, eles conseguiram obter algumas imagens nítidas. O georadar revelou uma gigantesca estrutura de pedra sob a camada de solo e vegetação. Sua forma lembrava uma pirâmide escalonada ou um templo, construído não com pedras separadas, mas com blocos inteiros, perfeitamente ajustados. A estrutura impressionava por sua simetria assustadora, mas o pior ainda estava por vir. A análise das imagens revelou sinais orgânicos anormais, nada que se assemelhasse a pedra ou madeira. Os sinais eram densos, nítidos, e sua forma e tamanho correspondiam perfeitamente aos corpos humanos. Os cientistas não conseguiram encontrar uma explicação científica para esse fenômeno. Os resultados obtidos com o georadar deixaram os pesquisadores em choque. A análise das imagens mostrou uma grande quantidade de sinais orgânicos anormais. Eles tinham forma e tamanho idênticos aos corpos humanos e estavam dispostos em círculos concêntricos ao redor da construção principal. Os cientistas não conseguiram encontrar uma explicação lógica para isso, mas a versão mais preocupante era que poderiam ser aqueles que desapareceram na selva nos últimos 100 anos. De acordo com essa versão, eles não foram enterrados. Eles permaneceram em seus postos. A descoberta do georadar, que revelou centenas de reflexos anormais, semelhantes a figuras humanas congeladas ao redor da estrutura central, tornou-se a descoberta mais assustadora da arqueologia moderna. Os cientistas que realizaram essa missão anônima nem sequer podiam sonhar em fazer escavações. Eles sabiam muito bem que qualquer intervenção física no santuário poderia ativar os mecanismos que, ao longo dos séculos, absorveram pessoas. Eles abandonaram o local, deixando para trás uma carga de conhecimento, escondendo-se atrás da versão de falha no equipamento e formações geológicas incomuns. A verdade não era apenas terrível, ela colocava em dúvida os próprios fundamentos da ciência. A hipótese mais especulativa, surgida na fronteira entre a física e o esoterismo, afirma que a antiga civilização poderia estar tentando realizar algo como uma transição quântica. Nessa versão, a cidade-templo não é vista como um túmulo, mas interpretada como uma máquina incrivelmente complexa. O infrassom, nesse contexto, não serve para afugentar,
mas atua como uma frequência de ajuste neural, capaz de afetar a psique humana e torná-la mais receptiva. De acordo com os defensores dessa teoria, o objetivo final não era a destruição, mas sim a absorção ou regravação da consciência. Supõe-se que, ao chegar ao centro sob a influência do chamado, a pessoa não apenas perdia sua consciência, ela era literalmente regravada em um suporte energético. A energia vital e a experiência de muitos anos eram absorvidas pela cidade antiga, que assim evoluía, usando o conhecimento e as histórias de vida alheias. As expedições desaparecidas não eram simplesmente vítimas, mas serviam como uma espécie de combustível para essa gigantesca máquina metafísica. Todos aqueles que foram descobertos pelos georradares, desde pesquisadores de diferentes épocas até militares e aventureiros, agora se encontravam em um estranho estado de anabia. Eles perderam a vontade, mas mesmo assim enriqueceram o templo com seus conhecimentos e memórias. Isso explicava o vazio paradoxal dos acampamentos abandonados. As coisas perdiam todo o valor quando seus donos eram entregues ao serviço de outro senhor, muito mais exigente. Graças a campos energéticos ainda não estudados, seus corpos físicos permaneciam intactos, enquanto suas consciências passavam a fazer parte da mente coletiva do templo. No início dos anos 2000, ocorreu a última tentativa científica, até hoje, de estudar esse fenômeno. Uma equipe pequena, mas altamente profissional, de pesquisadores montou um acampamento temporário em relativa segurança, a alguns quilômetros do epicentro do fenômeno. O uso de sensores altamente sensíveis permitiu aos pesquisadores registrar a estrutura complexa e dinâmica do infrassom. Durante as fases mais ativas, os aparelhos registraram distorções momentâneas nas leituras, que naquele momento não podiam ser explicadas de forma inequívoca por fatores geofísicos conhecidos. O físico sênior da missão sugeriu em seu diário que eles poderiam ter se deparado com um fenômeno natural único que perturbava a percepção. Sem esperar que o chamado atingisse o ponto crítico, a equipe decidiu recuar, levando consigo dados inestimáveis. Seus relatórios foram classificados como secretos no mais alto nível e declarados confidenciais. A razão oficial para o fechamento da região foi a necessidade de proteger um ecossistema único e tribos isoladas. Nos círculos governamentais, ninguém se atreveu a revelar a terrível verdade sobre o templo vivo e sua guarnição eterna. Um exército de pessoas congeladas no tempo, cuja consciência se fundiu com um mecanismo antigo. Ao longo do século passado, foi coletada uma quantidade irrefutável de evidências. Os desaparecimentos de pessoas aqui não são acidentais. A cidade de Zet, que pesquisadores procuraram durante séculos, foi finalmente descoberta, mas, em vez de ruínas, ela revelou-se um complexo em funcionamento, que continua a cumprir seu programa original, aguardando novos guardiões voluntários. Sua realidade e essência foram confirmadas pela ciência, mas esse conhecimento permanecerá para sempre em segredo do público. Hoje, toda a área está oficialmente fechada para visitantes, escondida não apenas por uma densa névoa natural, mas também por uma cortina impenetrável de silêncio. Imagens de satélite mostram apenas uma imagem geral difusa, e os relatórios oficiais indicam uma falha técnica. Ainda hoje, os moradores das aldeias vizinhas olham para a selva com uma sensação de ansiedade e supersticioso temor, especialmente quando, no silêncio da noite, um zumbido baixo e quase imperceptível vem de suas profundezas. O mistério da Amazônia continua sem solução. Todos os dados e hipóteses apenas dissipam parcialmente a escuridão que envolve um dos mistérios mais misteriosos e inexplicáveis do nosso planeta.